Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No último dia 7 de abril de 2011, no dia daquele trágico massacre de 12 adolescentes numa escola em Realengo, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos a alegria e a responsabilidade de participar aqui em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, da inauguração do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis. E hoje nós temos a alegria, neste programa Palavra Ética, de entrevistar Karina Vieira Alves. Bem-vinda, viu, Karina? Obrigada. Tá, sinta-se em casa, à vontade, aqui na TV Comunitária. Obrigada. Karina Vieira Alves é assistente social e a coordenadora do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Risco de Rua e dos Catadores de Material Recicláveis. Karina, além de assistente social e de coordenadora do Centro Nacional de Defesa da População em Situação de Rua. Esse nome pequeno, grande, né? Esse nome pequeno. Eu queria começar dizendo assim, quem é você? Além de ser assistente social e coordenadora, né? Qual a sua origem, as suas influências familiares? Por que você optou por fazer serviço social? Por que você acabou abraçando há muitos anos a luta em defesa do povo de rua? Então, primeiro eu sou mulher, né? Nascida natural de Patos de Minas. Atualmente sou mãe de 2 crianças maravilhosas, casada, moro em Sarzedo, né? Na região metropolitana, uma cidade próxima aqui. Nascida em Patos, meus pais sempre foram muito religiosos, né? Vicentinos. E aí eu já trabalhava, né, com essa questão do trabalho social mesmo, né, desenvolvimento social. Quando eu vim para Belo Horizonte para estudar, né, aí eu optei por fazer serviço social. Você fez aqui em Belo Horizonte? Fiz em Belo Horizonte, na PUC Minas. PUC Minas. Né? Antes de formar, né, eu fui convidada, já trabalhando na prefeitura, fazendo estágio na prefeitura. Prefeitura de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, né? Eu fui convidada a trabalhar na campanha Agasalho BH, que acontece durante o frio, né, para acolher essas pessoas que dormem nas ruas, né? Então, em situação de risco na questão da época do frio. E aí eu iniciei meu trabalho, né, na Prefeitura de Belo Horizonte com a população em situação de rua. Isso, né? Em que ano, mais ou menos? Em 99. Né? Depois disso, eu trabalhei também em várias gerências, né, mas focando o trabalho com a população de rua na questão da autonomia, né, e buscando a questão dos seus direitos, na questão da geração de renda, na questão né, da busca dessa autonomia, dele ter direito ao trabalho. Aí eu trabalhei muitos anos em parceria, né, com os catadores de material reciclado, acompanhando o trabalho hoje da associação, né, da Asmari, né, foram mais aí de 15 anos. A Associação dos Catadores de Material Reciclável aqui de Belo Horizonte, né, que tem um trabalho belíssimo aí. E a gente desenvolveu durante esses anos, né, através de um trabalho de uma gerência de inclusão produtiva da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente trabalhava grupos de produção e fazia a inserção, né, desses moradores que gostariam, que tinham a iniciativa de sair da rua através por essa via do trabalho, né? Então incluindo os moradores na associação dos catadores, formando grupo de produção, encaminhamento para curso de qualificação. Então aí iniciou, né? O ano passado também eu trabalhei na pesquisa estadual que aconteceu através do Estado. Pesquisa estadual sobre população de rua. Do população de rua, né, que vai ser divulgada, que a CEDESE está para divulgar essa pesquisa. Você já tem acesso aos dados ou não? Eu participei da pesquisa, né? A gente tem acesso aos dados, mas não estamos autorizados ainda a publicar, né? Isso vai ter uma publicação e vai ter uma divulgação, né, pela CEDESE. Quem coordenou esse trabalho foi a Pastoral Nacional do Povo da Rua, né, que é um dos parceiros, é um dos gestores do Centro Nacional, né, do Centro Nacional de Defesa, né, que é
esse centro. Então aí, né, essa trajetória da minha vida profissional tem sido muito ligada, né, à população de situação de rua, os catadores, né, já há um tempo, né. Eu fiz especialização também em terapia familiar, né, na linha sistêmica, não atuo dando assessoria para um grupo só, fazendo, né, mas é do Conselho Tutelar lá da minha cidade, e aí especializando mais e buscando, né, outras alternativas aí. Beleza, então com esse perfil, com essa história, você foi escolhida para coordenar o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População. Teve uma seleção, né, foi publicado um edital, como é um recurso público, né, nós passamos, teve uma seleção desse projeto em todos os cargos. Hoje nós somos 11 profissionais trabalhando no centro, né, que são 2 advogados, a coordenação, que sou eu, tem mais um administrativo, 2 técnicos, né, que trabalham diretamente na área social, e um inovador, um ponto inovador, eu acho que dá muita credibilidade ao centro, que são 2 ex-moradores de rua, né? Uma delas mora ainda em alguma ocupação, né, da Antônio Carlos, o outro já conseguiu sair da rua, o outro é catador de material reciclado, né? E uma pessoa dos serviços gerais também, que é ex-morador de rua. Karina, por que tornou-se necessária a criação de um Centro Nacional de Defesa da população, do povo de rua e dos catadores? Pois é, né? Essa foi uma conquista, na realidade, né, do movimento nacional, né, tanto dos catadores quanto da população em situação de rua, que há 2 anos atrás, através do decreto 7.053, né, que vem implantar... Decreto presidencial, né, que vem implantar a política da população em situação de rua, e dentro desse decreto um dos serviços seria a criação deste centro, né, para acompanhar as violações desses direitos que são, né, as violações dos direitos humanos que acontecem muito nessa população de rua, né. Na realidade, durante muitos anos, né, e a gente, né, hoje também, a gente vê que as violações acontecem, as agressões acontecem, a retirada acontece da pessoa da rua, né, muitas vezes através de uma higienização das cidades, através de muita violência, de muita morte, né, igual foi no caso de Maceió. Vem a público, né, torna-se público esses casos, mas não há um acompanhamento judicial, né, jurídico desses casos. E acaba, né, não tendo uma apuração mesmo, né, desse caso, uma finalidade, né, findando ele. E aí, com essa preocupação, o movimento, né, e uma comissão interministerial, né, que foi em Brasília, começou a debater e a escrever o projeto, né, para o Centro de Defesa, né. E esse projeto ele foi construído a nível nacional. Em Belo Horizonte. Ele é o primeiro em Belo Horizonte, foi decidido através desse comitê interministerial, né, que participa através da Presidência da República, os Direitos Humanos, a Secretaria de Direitos Humanos, participa também tem representantes dos moradores de rua, né, ONGs, e aí foi deliberado isso, que como Belo Horizonte estaria mais avançado na questão da política, estaria mais avançado na questão dessa discussão com a população em situação de rua e dos catadores também, né? Então a sede seria em Belo Horizonte, né? Então esse grupo gestor e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais também, através da CIMOS, né? CIMOS é a Coordenadoria de Mobilização Social do Ministério Público, né? E aí ele que vem acompanhando, né, e apoia, né, essa discussão, fez essa construção, né, junto com o movimento e junto com a Pastoral Nacional do Povo da Rua, esse projeto. Então, esse projeto ele tem a gestão, né,
da Secretaria de Direitos Humanos, né, da CNBB, através da Pastoral, né, Nacional do Povo da Rua, o Ministério Público também participando do Estado, né, e os dois movimentos, o Movimento Nacional da População de Rua e o Movimento Nacional dos Catadores. E tem, assim, Karina, tem a perspectiva também do Centro Nacional expandir-se para o Brasil, para outras capitais? Um dos objetivos do centro, né, é esse, né? Hoje há uma articulação, né, fazer essa articulação desses, não só, né, do centro, mas das políticas públicas, né, para atendimento da população de rua, e o centro seria um desses serviços. Né? Hoje, nesse projeto está pensado, né, e a gente está discutindo, está construindo, está articulando com mais 3 cidades, né? Curitiba, Salvador e São Paulo. Né? E a gente já está para implantar outros 3 centros. A gente está nessa discussão, né, com o movimento dessas cidades, dessas localidades, para que ou seja, que seja núcleo, né, que seja ligado ao Centro Nacional, que essa ou ser mais proposta, autônomos. Ou se vai ser mais autônomo. Essa é uma construção que a gente vai estar fazendo ao longo do ano, né? Mas isso já está no nosso planejamento, né? E também é muito importante essa ligação, né, com os movimentos nacionais, que hoje, tanto do catador quanto da população em situação de rua, que estão muito organizados, já estão mais organizados. Né? Então, existem já fóruns, existem já comissões discutindo, né, essa problemática das cidades, né, principalmente das cidades maiores, né, que tem um número maior aí desses 2 atores, né, e que política pública nós queremos, que política pública a população de rua para garantir os seus direitos, o direito humano, os direitos fundamentais são necessários serem implantadas, né, para que ele seja uma pessoa autônoma, para que ele consiga trabalho, que ele consiga moradia e que ele realmente acesse esse direito. Né, que a gente vê que atualmente eles são na maior parte do Brasil, eles são violados. Né? Então, são poucos os equipamentos que existem de atendimento. Quando esses equipamentos a nível de Brasil, eles atendem de uma forma, ou deixando a pessoa lá dentro o dia inteiro, ou só né, dá uma... Tem muitos direitos humanos sendo desrespeitados aí nessa área, né? Então, a gente faz essa discussão a nível nacional, né, e o movimento, tanto do catador, né, a gente está falando mais da questão do morador de rua aqui, mas do catador também tem uma problemática muito grande hoje sendo discutida, né, que é a implantação dessa questão da incineração, né, e aí vai ser, né, se isso acontecer, a retirada desse ganho, né, desses materiais dos catadores. Essa questão, Karina, hoje, então só para ficar bem claro, então foi inaugurado dia 7 de abril, aqui o Centro Nacional de Defesa da População do Povo de Rua em situação e dos catadores, né? Tem a perspectiva dentro desse ano ainda, sempre é para mais 3 capitais, né? Curitiba, Salvador e São Paulo. Onde que está mais organizado possível também no horizonte e se espalhando para todas as capitais do país. Na verdade, a gente está, durante o ano, né, vai acontecer várias capacitações com esses agentes que já estão, né, nas capitais trabalhando, que são do movimento da população de rua, né? Para estar fazendo essa descentralização ou essa, né? Tá, Karina, agora é o seguinte, essa é a proposta, o centro, um objetivo grande aí. Você começou dizendo que você tem uma larga experiência de convivência com o povo de rua, né, com os catadores. Qual é, assim, hoje o diagnóstico da realidade da população que está em situação de rua em Belo Horizonte e um pouco dos catadores? Em Belo Horizonte, nós temos mais ou menos, né, pelo último censo de 2005, mais ou menos são 1.500 pessoas adultas vivendo nas ruas, né, de Belo Horizonte, mas esse dado
ele não é um dado, né, porque não há dado um de censo. 2005. Porque o último censo que foi feito, a última pesquisa, na verdade nem é um censo, é uma pesquisa que foi feita na Prefeitura de Belo Horizonte, né, e que foi publicada em 2007, se não me engano. E considera apenas acima de 18 anos? 18 anos, né, população adulta. Os menores adolescentes estão fora aí. A gente trabalha só com a pessoa adulta, né? E aí são pessoas que vivem nas ruas, né, debaixo dos logadouros, e hoje os catadores de materiais, eles estão muitas vezes reunidos, hoje já tem outras associações, além né, que inicialmente começou com a Asmari, né? Okay. Hoje já tem outras organizações, mas tem muitos associados, tem muitos catadores ainda que trabalham, né, e vendem seu produto diretamente para os galpões, né, que não tem nenhuma organização, não tem nenhuma... Beleza. Karina, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Né? Nós estamos aqui no programa Palavra Ética entrevistando hoje Karina Vieira Alves, que é assistente social e é coordenadora do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Material Reciclável. Fique aí, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC. Nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Karina Vieira Alves, que é assistente social e é coordenadora do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Material Reciclável. No primeiro bloco, Karina, nós terminamos, eu tinha te perguntado sobre qual é a realidade do povo de rua hoje no centro, em Belo Horizonte, né? Você dizia que há 5 anos atrás foi feita uma pesquisa pela prefeitura que indica a existência de cerca de 1.500 pessoas, né? Considera-se apenas acima de 18 anos. População porque, adulta só. População adulta, né? Assim, homens e mulheres, qual a proporção mais ou menos? Geralmente são mais homens, né? Em todo o território brasileiro. 80% mais ou menos? Mais ou menos. Em todo o território brasileiro, a pesquisa que houve a nível nacional apontava isso. Sempre são os mais homens que moram nas ruas, né? As mulheres, né, geralmente as famílias, elas procuram, quando têm filhos, né, morar em ocupações, em casas abandonadas ou em logradouros mais protegidos, né? Mesmo para essa questão da prevenção da proteção da criança, né? Mas estatisticamente são mais homens morando nas ruas. Karina, no primeiro bloco você dizia assim que nos últimos anos está crescendo assim tem até o decreto presidencial que criou a Política Nacional do Povo de Rua, né? E se fortalecendo os movimentos, né? O Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, o Movimento Nacional da População de Rua, Pastoral de Rua também crescendo. Por outro lado, você sente também que nos últimos anos está acontecendo um agravamento da situação, por exemplo, o desrespeito aos direitos humanos do povo de rua, a nível de violência, de homicídios, né, de remoções forçadas. Você sente que isso está se agravando? O que acontece é que a gente tem mais acesso, né? Quando você abre um fórum, igual aqui em Belo Horizonte, né, tem um fórum municipal,
da população em situação de rua, quando você tem um fórum que é são dos catadores, que é o Fórum Estadual Lixo e Cidadania, onde esse ator principal, ele tem esse espaço para ir lá, né, reivindicar o seu direito, para falar, olha, eu quero a política dessa forma, eu preciso disso. Então a gente acaba, eu estou sofrendo esta violação. Então a mídia, em certo ponto, né, os setores públicos, eles têm isso também mais a ser discutido, né? Hoje, em Belo Horizonte, nós estamos em uma construção importante aqui em Belo Horizonte, com a Prefeitura de Belo Horizonte, que é uma das prefeituras que fundou o primeiro comitê municipal, né, para discutir a população em situação de rua, a política da população em situação de rua, onde estão sentados vários secretários, né, as ONGs, né, e também representantes da população em situação de rua, né, e dos catadores também de material reciclado. Nós temos, né, então nesse comitê, né, faça uma construção, né, para essa população a nível, né, e isso é um exemplo assim, a ser seguido, né, porque isso é importante e avança muito, né, porque você tem várias secretarias sentando junto, porque a questão da situação de rua é uma questão muito complexa, né, tanto quem vive na rua como quem trabalha na rua, né. Então, esses dois atores, essa atuação ela tem que ser muito bem discutida, muito bem construída, né? No caso daqui de Belo Horizonte, né, está sendo uma questão muito significativa, né, e um avanço muito grande na política, né, quando ela vem construir esse espaço para discussão, né, Karina, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes a pastoral do povo de rua. Por exemplo, tem um movimento chamado Alter Christus, né? Mais de 40 jovens coordenados pelo Gustavo e pela Mônica, né? Que várias noites por semana eles vão conviver, encontrar, fazer os curativos, né? Levar um pão, cantar uma música, né? E um dos dois desafios que eu percebo assim, um é o desafio da alimentação, outro é o da saúde, acesso à saúde. Você consegue perceber que está acontecendo alguns avanços nessas duas áreas de atendimento, que são da saúde e da alimentação para a população de rua? Então, uma da proposta desse comitê, né, que há um mês, né, por isso que eu falo que foi uma conquista significativa, porque está sendo ainda implantado, mas os moradores de rua hoje de Belo Horizonte já têm acesso, né, à questão da alimentação gratuita nos restaurantes populares, né? Então isso foi uma conquista deste comitê. Já está implantado? Já está implantado, eles já estão tendo acesso, estão em processo de cadastramento da população de rua, né? O morador de rua, ele é encaminhado, né, do serviço da abordagem, do serviço da prefeitura para o cadastro único, e no cadastro único, né, que tem em toda a regional, ele recebe um boleto, e através desse boleto, que é especificado que ele é da população em situação de rua, né, que ele é morador de rua de Belo Horizonte, e aí ele leva esse boleto e ele pode fazer todas as refeições, né, aí ele vai lá no restaurante popular. Isso. Ele vai apresentar um cartão, como é que é? É esse boleto, né? Esse cadastramento, é claro que a gente está, né? Esse comitê está apurando para fazer um cartão, para fazer uma coisa, mas por enquanto é esse cadastro que ele leva, né? Esse papel de cadastramento que ele leva para que dá a sua identificação, né? E aí ele tem direito de tomar o café, almoçar e tomar todas as sopa refeições. Sem pagar nada. Sem pagar nada. Né? Uma conquista. Então isso já é uma conquista, né? Porque isso é uma das problemáticas aqui de Belo Horizonte e é no Brasil inteiro. E na área da saúde? Que eu acho, pois é, a saúde também ela faz parte desse comitê, né? Em Belo Horizonte, ela também participa do Fórum Municipal da População em Situação de Rua. E Belo Horizonte também foi um dos pioneiros em implantar a saúde da família, né? Nós temos hoje, através do Centro de Saúde Carlos Chagas... Mas está atendendo o povo de rua? Atende específico para a população de rua, né? O Carlos Chagas, né, desde 99, 98, né, já faz esse trabalho, né, de atendimento, né, da população em situação de rua. Agora no pronto-socorro eles têm dificuldade, né? A nível de Brasil,
esse acesso não é tão tranquilo, né? Que a gente eu vê... mesmo já fui testemunha, já fui algumas noites, chega lá quando você encontra com algum ferido, a gente liga pro SAMU. A gente não, o SAMU não se preocupa, não pode atender povo de rua, não. O João 23 não pode atender. Eles têm esse receio porque tem o pós-alta, né? E que está nessa discussão também lá dentro, né? Após a alta, onde que essa pessoa vai ficar, né? Eles não podem voltar com ela para a rua, né? Então, assim, quando o empecilho de atendimento... Ainda então continua assim? Pelo avanço que já tem na questão da política, né? E na maioria dos lugares, a nível de Brasil, agora falando de Brasil... Continua tendo dificuldade de acessar os pronto-socorros. Tem dificuldade de acessar os pronto-socorros, tem dificuldade de ser atendido por aquela questão, se tiver, né, muito sujo... Tem a questão do preconceito, da questão do agravamento da saúde mental, né, que é um dos casos também que a gente que acontece, né, realmente ainda tem muito a ser criado, né? Ok, Karina, nós estamos quase terminando, eu queria te fazer 3 perguntinhas rapidinho. Estou aqui te ouvindo e recordando daquele filme, né, Lixo Extraordinário, né, que eu aconselho. Quem não assistiu, vale a pena assistir, né, foi gravado lá no Lixão em Gramacho, no Rio de Janeiro, né? Assim, a gente fica profundamente comovido, porque trata dessa realidade do povo que é jogado nessa exclusão, né? Karina, nesse tempo todo... você sinalizou no primeiro bloco, a questão que está em baile agora aí, a questão da incineração, incineração do lixo, dos materiais recicláveis. Como é que isso já está afetando ou vai afetar fortemente o povo de rua? Essa é uma discussão a nível nacional, né, que está sendo colocada, o movimento está muito empenhado, nós estamos com a proposta de fazer uma campanha para esclarecer melhor, né, o que trata, qual que é o trabalho realmente do catador, né, que é uma coleta aí, né, que reaproveita, né, muito, né, está sendo discutido isso a nível nacional, o movimento está muito preocupado. Isso é uma discussão ainda que está acontecendo. O que está em baila é que as empresas vão querer catar o lixo para incinerá-lo e aí o catador vai ficar sem, é isso? Hoje em dia, né, está sendo discutido ainda, né, não tem nenhuma, mas que está sendo colocado a implantação... O povo de rua já está sentindo essa concorrência? Os catadores, eles já estão com receio, né, porque não foi, né, está sendo implantado, parece que até, né, não sei se no Rio não tem esses dados, né, a gente pode até no próximo programa trazer um catador para estar falando mais disso. Nós vamos convidar um catador. Mas é um receio, né, que a gente realmente tem. Tá. Nós temos 30 segundos. Da experiência que você tem, o que você aprendeu ou que você vem aprendendo nessa convivência com o povo de rua? Olha, tanto a população em situação de rua quanto o catador, é uma questão de... O que eu acho que eu mais aprendi nesses anos todos que eu trabalho é a questão da superação. Né? Superar, viver, né, nas ruas de Belo Horizonte, ou em qualquer lugar que ele esteja, né, sem nada. Né, dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Fazer uma limonada a partir do limão. Buscar um trabalho e assim, a gente vê, né, e eu presencio todos esses anos, né, se der a oportunidade para essa pessoa, né, ela está buscando trabalho, ela está buscando a moradia, ela está buscando essa situação, né, e as pessoas que, a partir do momento que você começa a conviver, né, você sabe que não é esse estigma que existe hoje, né, que é uma pessoa que fica jogada, suja, e que é uma pessoa que só bebendo, né? Ok, é muito mais do que as mazelas, muito mais que as mazelas. Ok, Karina Vieira Alves, muito obrigado por essa entrevista. De nada, o tempo obrigado não a para, vocês. Né? E que as pessoas possam, né, visitar o centro. Qualquer violação pode estar ligando para a gente. Né, Está lá na Rua Paracatu, né? Isso, nós estamos na Rua Paracatu, 969, é próximo ao pronto-socorro, ali perto da Amazonas, né, no bairro Santo Agostinho. Telefone? 3250... 6291. 6291. 3250-6291, 031, né? Então, Karina Vieira Alves, entrevistamos aqui, obrigadão pela sua participação aqui no Palavra Ética, né? Assistente social, coordenadora nacional do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Material Reciclável. Agradecemos de coração a você, telespectador, que nos honrou com a sua atenção.
Fiquem com a graça de Deus e até o próximo programa.